Fala galera, tudo bem? Aqui é o Matheus. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a FSP, a Fachsprachenprüfung. Esse é mais um vídeo da série na qual eu falo um pouquinho sobre como revalidar o diploma na Alemanha, que é o que eu fiz. Hoje em dia eu trabalho como residente, Assistenzarzt aqui na Alemanha, já revalidei meu diploma e eu estou contando para vocês como é que funciona todo esse processo. Se você não viu os primeiros vídeos e tem interesse no assunto, volta lá. O primeiro vídeo eu explico todo o processo, eu explico todas as etapas, o que é necessário de documentação, quais são as provas necessárias, como essa é uma delas. Se você tem interesse em vir para cá, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e vai lá assistir os outros vídeos que vale bastante a pena. Como eu passei por isso há muito pouco tempo atrás, a minha ideia é transmitir justamente os passos de forma sucinta e com as coisas que são realmente importantes pra gente, especialmente para brasileiros, que é o meu caso também. Então vamos lá. Esse aqui é o vídeo sobre a primeira prova, a FSP Fachsprachenprüfung. É uma prova de linguagem técnica alemã, para mostrar que você não só sabe falar alemão, sabe se comunicar em alemão, sabe escrever uma carta em alemão médica adequada, mas especialmente na parte de linguagem técnica, né? É uma prova de nível C1, especificamente com termos técnicos, mas também os termos leigos, né, dos pacientes. Você tem que saber as duas coisas, né? Isso é bem importante. Aqui até entra um adendo rápido pra gente que fala português. É muito mais fácil a gente aprender os termos técnicos do que, né, os termos leigos, porque os termos técnicos vêm do latim, então é mais ou menos o que a gente já aprende de termo técnico na faculdade, mas os termos leigos daí são um pouquinho mais complexos. Então vamos lá. Quem que precisa fazer essa prova? Basicamente qualquer pessoa que queira fazer o processo de revalidação do diploma médico aqui na Alemanha e que não consiga provar que sabe falar o alemão fluente, né? Ou seja, todo mundo, exceto quem realmente estudou numa escola alemã ou fez algum ensino técnico, alguma coisa de no mínimo 3 anos aqui na Alemanha. Essas pessoas que conseguem comprovar que elas sabem falar o alemão sem ter que passar por uma prova, elas de fato não precisam da prova. Mas todas as outras pessoas precisam demonstrar, mesmo se tu falar, pô, mas eu tenho cidadania alemã, né, minha família é alemã, enfim, não importa. Você tem que provar que você sabe falar a língua. E essa é a forma de fazer isso. Na maioria dos estados, a maioria das pessoas faz de fato a FSP, que é organizada pelo órgão médico do estado que você está se aplicando. Em alguns estados, não é o caso da Bavária, na Bavária você é obrigado a fazer a FSP, mas em outros estados você pode fazer alguma outra prova semelhante a um TOEFL alemão, e esses outros estados poderiam aceitar essa prova se você tiver um nível B2, C1, dependendo do estado, dependendo das regras locais. Mas a FSP é a regra, né? A maioria das pessoas tem que passar pela FSP, então é sobre ela que eu vou falar agora. Tá, Matheus, e como é que eu me aplico para essa prova? Como é que funciona até eu chegar lá? Na verdade, você não se aplica para a prova. Você se aplica ou para a Berufserlaubnis ou para a Approbation. A Berufserlaubnis é realmente o que você consegue quando você passa na FSP, e a Approbation é o que você consegue quando você passa na KP. Então, na verdade, você não se aplica diretamente para a prova, você se aplica para o processo e o governo vai avaliar toda a tua documentação. Falando sobre documentação também tem um vídeo disso no canal, vai dar uma olhada se tiver interesse. E aí eles te mandam um e-mail. Quando você responde esse e-mail, você pode inclusive selecionar os meses de interesse, 1 ou mais meses, né? Eles vão te mandar o ano, mas você tem ali uma certa liberdade de selecionar o que você deseja. Na época eu queria ter precisão assim do que eu ia conseguir, então eu assinalei só um mês, que foi julho, e a minha prova foi de fato em julho. E quais são os pré-requisitos, né, para tu poder fazer essa prova, para você poder se registrar no todo o processo? Na verdade, você precisa demonstrar de certa forma que você fala alemão, né? Você precisa ter um certificado B2, teoricamente, né? É como se fosse um pré-requisito assim para você dar entrada no processo. Não necessariamente é uma coisa super formal que você tem que já ter alguma prova que mostre que você é B2, mas pelo menos um certificado aí de alguma escola que você tenha feito e chega num nível B2, ou algum curso intensivo que você fez de repente aqui na Alemanha. É uma coisa que você pode estar sempre colocando na tua aplicação que faz sentido também para mostrar que você sabe falar. Eles têm toda uma pré-seleção antes de te botar lá dentro. Então tá bom, você foi, né, pré-selecionado, digamos assim, seus documentos foram aprovados, você pode fazer a prova. Então você, como eu falei, seleciona o mês que você quer, ou os meses. Você tem que pagar uma taxa. Na Bavária custa 550 euros, mas em vários outros estados é mais barato, varia aí de 350 a 550 euros mais ou menos. E é isso aí, em algum momento vai chegar o dia da tua prova. Se você fizer na Bavária, ela sempre vai ser em Munique, sempre.
no mesmo prédio, no mesmo lugar. Todas as pessoas que fazem essa prova fazem lá. Paralelamente, no mesmo horário da tua prova, fazem umas outras 3 ou 4 pessoas a prova também, mas são provas totalmente separadas, em salas separadas, com avaliadores separados. A prova tem duração de 60 minutos. São 3 diferentes etapas e cada uma delas dura 20 minutos. É claro que o conjunto da prova demora um pouquinho mais, aí eles falam de 1h30 até 3 horas mais ou menos, porque de repente vai ter que esperar algum outro aluno. Não é como se quando acabar os 20 minutos da primeira etapa já começa automaticamente os 20 minutos da segunda etapa, não é bem assim que funciona. Mas tempos que você é literalmente avaliado são 20 minutos por etapa, são 3 etapas, então é 1 hora de avaliação mesmo. Então vamos falar sobre as etapas, né, que é o mais importante aqui desse vídeo. A primeira etapa é um momento médico-paciente. Você vai chegar numa sala, são sempre 3 avaliadores, 2 desses avaliadores são médicos e um terceiro é linguista. O linguista ele não vai conversar contigo, ele só vai ficar olhando. Um dos médicos, nessa primeira etapa, não vai conversar contigo, e o primeiro médico, ele vai simular um paciente. E aí, daqui a pouco eu já entro no quesito como estudar e como se preparar para essa prova, que é bem interessante, mas eu já chego lá. Então, a gente vai estar em 4 na sala, os 3 avaliadores, mais você, todos sentados quase um de frente para o outro, e uma dessas pessoas então vai se apresentar, vai falar: oi doutor, eu sou o João e eu tô vindo aqui porque eu tô com um problema. E aí você vai ter que fazer uma anamnese completa com todos aqueles critérios que a gente aprende. Então, começando lá pelas informações do paciente, nome completo, idade, peso, altura. Aí você vai passar por alergias, intolerâncias do paciente. Depois você vai para o que eles chamam aqui de Noxen, os vícios do paciente, álcool, cigarro, quanto bebe, o que bebe, quanto fuma, pack years, né, que a gente aprende a calcular na faculdade, tem que saber também para essa prova. Próxima etapa, então, a anamnese social. O que o paciente faz de trabalho? Ele é casado, tem filhos. A próxima etapa, então, anamnese familiar mesmo. Seu pai e sua mãe ainda são vivos, né? Do que morreram? Ou eles são saudáveis? E você tem irmãos, tem filhos? Você tem que fazer todo um compilado de todas essas informações, porque depois você vai ter que registrar tudo isso e eu já chego lá na parte 2 da prova. Próxima etapa, medicação, todos os remédios que o paciente toma todos os dias, posologia. E a próxima etapa é de fato a anamnese. Você vai colocar lá então há quanto tempo o paciente está sentindo, o que ele está sentindo, como é que foi a evolução disso, se é a dor, né? Quais são as características da dor, tem irradiação, não tem irradiação, a dor em queimação, a dor em cólica, tem outras queixas, né? Enfim, você vai fazer literalmente a anamnese nesse momento, né? A história dos sintomas e junto disso, você vai fazer o que eles chamam aqui de vegetative anamnese, que é febre, perda de peso, esses sintomas B, né, que a gente aprende basicamente, alguma outra coisa que o paciente pode ter de sintoma, mas que não necessariamente ele relaciona com a doença. Então, você pergunta ativamente como é que tá a urina, como é que tá para ir no banheiro, e tudo isso você tem que registrar também. Em caso de mulher, você vai fazer ainda a anamnese ginecológica, né? Como é que é o período, quantas gestações já teve, foi parto normal, foi cesárea, quais são as doenças prévias, quais são as operações prévias. E por último, mas não menos importante, você vai ter que formular uma suspeita diagnóstica. Eu acho que o paciente está com hipotireoidismo, está com apendicite. E aí você vai formular isso. Você vai ter que conversar com o paciente sobre isso, né? Então você vai falar para ele: olha, seu João, né? Por conta dos seus sintomas, eu acho que você está com apendicite, fica tranquilo, né? Você já está aqui com a gente vai agora fazer os outros exames, enfim, vamos fazer um ultrassom, vamos tirar exame de sangue, vamos ver como é que tá. Se você tiver com dor, a gente já pode te dar um remédio também. Você tem que mostrar essa empatia também, isso é bem importante na hora da avaliação. É claro que é uma prova de linguagem técnica. Teoricamente, você tem que só fazer uma linguagem técnica, mas não é bem assim, né? Tudo que você puder fazer. No final do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a roupa, né, mais adequada para usar, como é que foi a minha experiência. Tudo que você puder fazer para tornar a experiência mais rica, mais né, adequada, é legal fazer. Então, é claro que com o paciente normal você também vai conversar, vai ser empático. Então, você, claro, vai fazer a mesma coisa na prova. E nesse caso também você vai explicar para o paciente. Então, caso a gente confirme, a terapia vai ser isso, a gente vai operar, mas fica tranquilo, a gente ainda vai conversar sobre e assim por diante. No final desse questionário, se tiver tempo sobrando, o paciente ele vai te fazer perguntas também. Doutor, mas isso é grave? Será que eu tenho isso porque a minha mãe também teve? Eu vou morrer por causa disso? Coisas nesse sentido. Ele pode perguntar, e como é que é esse exame que eu vou ter que fazer, né? Você falou que eu vou ter que fazer um ultrassom, o que é isso?
E aí você vai ter que explicar o que é um ultrassom, o que é um raio-x, um röntgen, o que é uma CT. E aí, de repente, do quanto você tiver de tempo, talvez você tenha até que fazer um Aufklärung mesmo, né? Fazer como se fosse explicar o que seria um termo de consentimento esclarecido, assim, para o paciente, de forma relativamente superficial, mas tem que fazer, né? Então, seu João, a tomografia é um exame de imagem, né, que a gente vai fazer várias imagens, corte do seu corpo. É um exame que tem seus riscos, né, por causa do contraste, pode ter alergia, por conta da radiação. Você vai ter que fazer uma Aufklärung do procedimento. E vocês viram que é bastante coisa, na verdade, né? Você tem que se atentar bem ao tempo, assim, porque se você se perder no tempo e não fizer uma anamnese completa, você não vai passar nessa etapa e não vai passar na prova. Então, você tem que achar uma forma de captar as informações importantes sem perder tempo, mas ao mesmo tempo sem deixar o que é importante de lado. Então, o que é avaliado nessa parte da prova é justamente capacidade de comunicação e principalmente compreensão, porque você tem que entender exatamente o que o paciente explica. Nesse caso, a minha prova foi difícil nesse sentido. Tem alguns casos que são de ortopedia, assim, de cirurgia do trauma. E o meu caso, na minha prova, foi isso. O rapaz contou uma história que ele estava fazendo uma trilha na montanha e aí ele foi subir numa pedra e ele escorregou. E aí ele caiu pro lado direito do corpo, com o joelho dobrado, e tudo isso você tem que entender. Não é um problema você perguntar, eu perguntei, você pode me explicar de novo como é que foi? E ele me explicou de novo, enfim, mas aí você fica naquela, pô, será que vai dar tempo? Será que eu posso perguntar mais? Aquilo eu não entendi totalmente. Você tem que manejar isso de forma bem esperta. Outro ponto importante da primeira parte é a linguagem falada. Você não vai chegar pro paciente e falar, você teve dispneia, você tá com taquicardia. Você tem que usar e mostrar que sabe, tanto entender quanto falar e perguntar no termo falado, assim, sem usar Fachbegriff. E você pode, obviamente, né, durante a anamnese anotar, né? Então você vai ganhar um papel, uma caneta, e você vai poder escrever tudo. É muito importante você ter uma estrutura muito marcada na tua cabeça para tu não se perder nos 20 minutos. Nessa sequência ali que eu contei para vocês, foi essa sequência que eu gravei, foi essa sequência que eu fiz várias provas e simulações. Eu usei sempre a mesma sequência. E aí eu sabia que tinha ali, acho que 11 ou 12, agora eu já não sei mais, mas eu tinha 11 ou 12 itens. E eu sabia que se eu contasse no final e não tivesse uns dos itens, faltou alguma coisa, e aí eu, o que é? Ah, tá, beleza. Para não perder nada, não esquecer nada. Extremamente essencial, assim, você ter uma estrutura sólida e fixa na cabeça para poder fazer isso rápido. Terminando os 20 minutos, e é literalmente 20 minutos, assim, não tem enrolação, não tem, mas é só uma pergunta, não, acabou. Você tem um relógio, todo mundo pode ver o relógio, e quando dá 20 minutos, acabou. Então vamos lá, acabou o seu tempo. Eles vão falar, então beleza, essa foi a primeira etapa, agora a gente vai para a segunda etapa, fica aqui fora que a gente já vai te chamar. O que é a segunda etapa? É como se fosse de fato num hospital, né? Se você estivesse no pronto atendimento. Você vai lá, conversa com o paciente, na prova que isso não precisa examinar, mas você conversa, faz a anamnese, e depois você tem que documentar tudo. E você pode escolher, pelo menos em Munique, se você quer fazer no computador ou à mão. À mão eles vão te dar um papel, com já uma estrutura de anamnese. No computador também, eles têm lá um programa e vem todo estruturado para você escrever dentro das caixinhas. E de novo, são 20 minutos, nem mais nem menos. Então, você tem 20 minutos para conseguir botar tudo que é importante de fato do que vocês conversaram lá dentro, de forma gramaticalmente correta, que faça sentido, que tenha aqui sim termos técnicos. E Matheus, e aí, eu faço no computador ou à mão? Tem que ver como é que você se sente mais rápido, mais confiante, melhor. Eu fiz no computador, eu treinei por muito tempo as simulações, fazendo tudo em 20 minutos, simulando a prova mesmo à mão. E aí no final, ali nas últimas 2 semanas, assim, antes da prova, não vou escrever, não dá. Então, eu fiz no computador, foi muito boa a experiência, o computador era bom, o teclado era bom. Eu escrevi literalmente até fechar os 20 minutos, assim, mas eu consegui escrever tudo que eu queria. Eu recomendaria escrever no computador se você gosta, né? Tem que lembrar, e se for o caso, você tem que também treinar dessa forma. O teclado alemão é diferente do teclado brasileiro, né? O nosso teclado brasileiro é o QWERTY, e em alemão é QWERTZ. O Z e o Y são trocados, e no final você tem a E e U com trema, por exemplo. Então, o teclado é um pouquinho diferente. Se você pensa em fazer no computador, tem que dar uma treinada pelo menos no celular, assim, num teclado alemão mesmo. Então, tá bom. Você terminou o seu tempo, você vai voltar ali para a sala de espera. Em algum momento eles vão te chamar de novo e você vai entrar na mesma sala com os mesmos avaliadores da primeira etapa. A terceira parte da prova também dura 20 minutos. E é uma etapa médico-médico. Agora, o outro médico que ficou quieto na primeira parte, ele que vai interagir com você.
você vai ter que considerar que esse médico é como se fosse o seu Oberarzt, é como se fosse o seu superior, o teu chefe, o teu staff, né, que a gente fala no Brasil na residência, e você vai ter que falar, doutor, eu conversei aqui com o João, ele veio pra gente agora, porque faz 2 semanas ele tá com isso, aquilo, assim, assado, ele é um paciente que já tem tais doenças, né, socialmente é assim, assado, e você vai contar toda a história, vai aplicar seus conhecimentos aí de passagem de caso. Isso já toma um tempinho por si só, desses 20 minutos, né? Então, como o objetivo é mostrar a língua, você vai fazer uma longa passagem de caso. Você não tem que mostrar ali que, você sabe o conhecimento técnico, médico, então você vai falar só o que é o minimamente relevante. Não. O objetivo é justamente mostrar que você entendeu tudo que o paciente falou e que você é capaz de não só compreender, mas também transmitir isso pra frente. Tudo. Tu vai falar tudo. Se o paciente falou quantos cigarros ele fuma por dia, tu vai falar, ele fuma tantos cigarros por dia, mas ele também falou que às vezes ele só fuma tantos, 5, porque ele acha que isso pode fazer mal. Tudo, tu vai falar tudo, porque a tua questão é justamente mostrar que tu sabe entender, que tu consegue compreender tudo que o paciente explicou. É claro que enquanto tu faz a apresentação, o Oberarzt ali, né, o outro médico, ele pode vir a te fazer alguma pergunta no meio do caminho, né, e aí você responde e continua a passagem de caso, a não ser que em algum momento ele te fale, tudo bem até aqui, estou satisfeito, agora vamos para as perguntas. Daí isso não precisa mais passar o caso, né, daí acabou essa parte ali de passagem de caso, até porque eles sabem também, né, que, às vezes tu vai fazer toda uma enrolação ali na passagem de caso porque tu não quer depois ter que responder outras perguntas que podem ser mais difíceis ou algo nesse sentido. Então, em algum momento ele vai falar, ok, estou satisfeito, agora vamos para as perguntas. E ele vai fazer perguntas da doença, do paciente. Mas o paciente falou tal coisa. Por quê? Ele te explicou como é que é? Ele pode perguntar para você fazer mais uma vez, fazer uma Aufklärung, né, o termo de consentimento lá, né, explicar o risco de algum exame e nos materiais para isso, até quando você vai estudar. Tem realmente muitas possibilidades de exames que você realmente precisa fazer, né, esclarecer o paciente, que vai desde sonografia, tomografia, ressonância magnética, até cateterismo e outros procedimentos, ultrassom, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, gastroscopia, colonoscopia, né, e assim por diante. Então realmente vale a pena, assim, você ler várias vezes, assim, algumas Aufklärungen que são prontas já, para vários exames, para tu saber aquela frase que quando tu já leu uma vez vai te ajudar no momento, assim, sabe? Tudo em termos, né, se for pro paciente, né, se ele te falar que é uma Aufklärung pro paciente em termos comuns, não técnicos, né, e se for pro Oberarzt, daí você faz com termos técnicos. Aqui é bem importante lembrar, é claro que para você esclarecer um exame desse, você tem que ter um pouquinho de conhecimento técnico, obviamente, né, mas o objetivo dessa prova e dessa etapa também não é testar o teu conhecimento médico, né? Então, quando ele te perguntar, por exemplo, torceu ali o tornozelo, e quais estruturas anatômicas você espera que estejam lesadas? Se você falar alguma coisa que não faça muito sentido, eles não vão te reprovar por isso, entendeu? Eles vão ver, ok, tu entendeu a pergunta, tu quer saber o que tá machucado, o que tu respondeu não faz sentido, tecnicamente, né? Mas tudo bem, né? Eles não exigem que você domine e fale o tratamento mais adequado, ou até mesmo dê o diagnóstico certo, né? Pode ser que o caso era uma colecistite e você falou apendicite. Tudo bem, não é o objetivo da prova te reprovar porque tu errou o diagnóstico ou o tratamento. Então beleza, mais uma vez, deu os 20 minutos, acabou, não tem mais pergunta, não tem mais resposta, acabou. O time vai falar, Matheus, ou você, espere lá fora, que a gente vai te chamar daqui a pouco. E aí eles vão discutir entre eles, lembrando que o linguista, ele avalia todas as etapas, né? Ele tá na primeira, na terceira, e ele lê e corrige a tua redação. E aí, após toda essa discussão, eles vão te chamar de novo lá dentro e já vão te falar, você foi aprovado, né? Bestanden, ou você não passou, e quais são os próximos passos. Então o resultado sai na hora. Não tem nota, não tem tirar 10, tirar 7, tirar 5, ou é sim ou é não. Ou você passou ou você não passou. Se você passou, você provavelmente vai receber algum feedback do tipo, podia ter melhorado isso aqui podia ser um pouco melhor, você esqueceu de perguntar tal coisa que era importante. Se você não passou, eu imagino que o feedback é um pouquinho mais
especial, assim. Eu acho que eles conversam um pouco mais contigo. Então vamos lá. Agora os últimos tópicos assim que eu quero comentar, só que são menos importantes, mas né, quando você tá tão preocupado com alguma coisa, assim, então quando uma coisa é tão importante pra ti, pelo menos pra mim, eu me preocupo assim com esses mínimos detalhes e pra mim foi uma questão que eu fiquei meio na dúvida e eu quero trazer aqui pra vocês. Como se vestir, por exemplo, né? É legal, é importante assim ir bem vestido. Eu fui com um tênis, não de academia, nada disso, um tênis bonito, mas não fui de sapato, por exemplo. Eu fui com uma calça jeans e eu fui com uma camisa de botão por dentro da calça com cinto, mostrando, né, um interesse ali, né, um respeito, assim, pelo que eu tava fazendo. Eu acho que esse, para homens, assim, seria mesmo o traje mais adequado. O outro colega lá que fez a prova junto, ele foi de terno e gravata até, ele foi realmente, assim, muito bem vestido, mas ele não passou, por exemplo, né? Não é a roupa que vai determinar se tu vai passar ou não. Eu iria bem vestido, mas, né, um bem vestido normal, assim como você vai trabalhar bem vestido, assim, mostra que você tá valorizando o que você tá fazendo, né? É um esporte chique, assim, né? Sem ser social, mas também sem ser, né? Não vai de shorts, de chinelo. Próximo tópico, e se eu não passar nessa prova, como é que funciona? Na KP, a Kenntnisprüfung, que é a última prova, se você não passar, você pode fazer a prova mais 2 vezes. Se você não passar, você perdeu tudo, você não pode mais fazer a revalidação por esses meios. Na FSP, não tem limite, é diferente. Se você não passou, você pode repetir quantas vezes você precisar fazer. Você vai ter que pagar de novo, 550 euros. Você vai ter que esperar de novo, o que também não é uma maravilha, mas pelo menos não tem aquela pressão da KP de, pô, eu tenho que passar, porque se eu não passar eu só vou ter 2 chances e assim por diante. Então, nesse sentido, a FSP é um pouquinho mais tranquila. E o último tópico, e um dos mais importantes, é como me preparar para essa prova. A preparação começa com um aprendizado da língua. Você não vai aprender termos técnicos, termos médicos, você vai começar a aprender alemão. Quando você estiver lá no nível B2, quando você estiver já mais perto da prova e assim por diante, você vai fazer uma preparação específica para a prova. Existem livros para isso e diversos protocolos para isso. E essa é a parte mais importante, protocolos e simulações. Você vai, obviamente, aprender sozinho, né? Você vai estudar, vai pegar esses livros ali, né, com material. Tem até livros compilados de outros alunos que escreveram PDFs gigantes, daí fizeram um livro. E você vai ler aquilo, claro que você tem que julgar, não vai pegar qualquer material que você vai achar um monte de erro e continuar no material, né? Obviamente não. Existem professores privados também, mas se você pegar um professor daqui da Alemanha, tende a ser bem salgadinho o preço, não é obrigatório. Tem cursos para ela também, cursos para essa prova, mas são super caros. Eu não fiz nenhum curso, nem na primeira, nem na segunda prova. Eu tive sim uma professora alemã que ficava simulando comigo, mas ao mesmo tempo eu simulava com muitos outros alunos que também estavam fazendo a prova, que eu conheci nos grupos do Facebook, e esse é um tópico muito importante. Se você vai fazer a prova na Bavária, pesquisa lá no Facebook Approbation Bayern, Approbation Deutschland e assim por diante. Entre em todos os grupos, o pessoal vive postando, quero simular minha prova em tal data, e até eles colocam, acho que isso é bem importante mesmo, né? Por favor, nenhum iniciante, né? Ou então, eu sou iniciante, eu gostaria de começar a treinar. Para você pegar alguém que tá num nível parecido com o teu, né? Inclusive, eu tenho vários amigos que eu tenho a amizade até hoje. Eu passei horas com essas pessoas, horas. E essa é com certeza disparada a preparação mais específica e mais efetiva que você vai poder fazer para essa prova. Esse foi o vídeo da FSP. Se você tiver dúvida sobre algum tema específico, comenta aqui embaixo. Não esquece de clicar no sininho, né, se inscrever, curtir o vídeo se você gostou. Acompanhe o canal, a gente tem bastante vídeo, não só os meus aqui da revalidação, mas sobre a Europa, turismo, mercado aqui na Alemanha. Tem os vídeos da Sofia, que é minha noiva também, sobre mestrado aqui na Europa, né? Ela tá fazendo um mestrado agora com bolsa, inclusive, o valor é super legal. Se você se interessa aí por viagem à Europa, morar fora, revalidar diploma, esse é o lugar certo. Vem com a gente.